Boa noite, obrigada pela vossa presença nesta sessão de comemoração do Dia Mundial da Voz. Estão aqui presentes o Fernando Coelho Rosa, Anabela Paixão, Tiago Herdade, Cristina Ribeiro, Joana Camões, que fazem parte da Associação Opera Wave. Alguns deles têm o prazer de ensinar, outros têm o prazer também de conhecer, ter ouvido e já ter dado algumas indicações dentro da programação da própria Opera Wave. Falar da voz, para mim, e presumo que para todos os presentes, é falar de algo que nos encanta, que nos apaixona, que nos tira horas de trabalho, horas de pesquisa, horas de grande alegria e prazer e também horas de grande desconforto quando as coisas não correm assim tão bem. Por que é que será isto? Por que é que a voz terá assim tanta importância na nossa vida? Eu estava a pensar há pouco como iria iniciar esta sessão e de repente ocorreu-me pensar como seria a minha vida se eu não pudesse emitir um som. Seria muito, muito, muito diferente. Eu acredito que há muito mais formas de comunicação, mas de repente não sair um som aqui deste sítio, um som com o qual eu me identifico ou que me ajudasse a comunicar ou a expressar as minhas emoções e pensamentos, seria uma vida muito triste, eu acho. E acho que temos que ter... dar muitas graças por termos voz e por podermos trabalhá-la e podermos comunicar através dela. A voz, primariamente, antes da linguagem, a voz é o quê? É uma energia, é uma vibração que sai do nosso corpo, não é? Pode ser medida, a altura, pode ser medida a frequência, pode ser medida o volume. E posto isto, vou pedir à Anabela que passe o primeiro vídeo. Você celebra a cadeia de mais em Canadá nós tivemos uma parada técnica que foi à noite. Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá. No momento para ter uma parada técnica. Aquela noite, na quarta-feira aqui. Uma vez eu tive da escola. Eu acho extraordinário este vídeo, porque acho que diz tudo, não é? A pequenita poucas consoantes emite, é tudo à base da vogal, das vogais, mas já ela está a comunicar, não é? Não sei se está a ouvir o pai, que também deve estar ao telefone, ou coisa assim, mas a fisicalidade dela, o impulso, o envolvimento emocional, emotivo desta criança, quando está a falar, é extraordinário. Isso só me leva ao facto de que realmente nós aprendemos a falar por imitação. Por imitação. E falamos ao longo da nossa vida toda, em princípio sem problema nenhum, a não ser se, a páginas tantas, fomos confrontados com a necessidade de falar mais do que o normal, ou de uma forma, ou de usar a nossa voz de uma forma um bocadinho diferente do que aquela que havíamos pensado. De repente somos professores, de repente somos advogados, de repente somos políticos, não digo de repente, mas quer dizer, não pensamos que a voz seja assim tão importante nas nossas profissões quanto isso. Já não falando no cantar. E de um momento para o outro vimos obrigados a utilizar esta voz, este som que tomamos por garantido,
durante horas e horas a fim, muitas vezes em condições que não são as melhores. Uma pessoa que trabalha num call center está com o seu aparelho, com o seu telefone, está dobrado, está ali horas e horas e horas. Um professor tem que trabalhar e ensinar não sei quantas turmas, não sei quantas pessoas, não só dar a matéria, manter autoridade, tornar a sua matéria interessante, e isto é muito difícil para quem nunca viu a voz como o seu instrumento de trabalho. Posto isto, é óbvio que é necessário ter alguns cuidados com a voz. Eu vou começar já a falar da nossa higiene. Aliás, eu gostava de perguntar aqui aos meus convidados que tipo de cuidados é que têm quando sabem que vão utilizar a voz como instrumento de trabalho. Não digo a falar com os familiares, não digo a falar com o taxista ou ao telefone, mas quando se vão ter uma palestra, quando vão apresentar, quando vão usar a voz de uma forma especial, que tipo de cuidados é que têm antes de o fazer? Eu posso dizer-lhe que eu acho que em determinadas profissões, por exemplo, como professor, é tão espontâneo e tão habitual fazê-lo que no dia a dia, por exemplo, não acho que tenham uns cuidados especiais. Ou melhor, só noto alguma coisa diferente quando talvez não tenha tido esses cuidados. Sim. E, portanto, é uma consequência de... Agora, nunca me lembro de ter estado a pensar na forma melhor como a voz poderia estar para dar uma aula X ou Y ou Z. Porque é o dia a dia, não é? A não ser que seja, ou que fosse, uma situação muito especial, digamos assim. Mas, de facto, nunca tive muito essa preocupação. Isto demonstra que é tão espontâneo, tão automático o falar, que é diferente do cantar, não é? Que realmente, eu pessoalmente, não me lembro de estar muito preocupado com isso antes de dar uma aula. Mas o Fernando, que eu saiba, sempre cantou desde muito jovem, certo? Desde muito Acha jovem. que o cantar, isto é só uma pergunta, acha que o ser cantor ou ter cantado ao longo desses anos todos lhe deu essa confiança e essa... Nunca pensei nisso, mas talvez automaticamente tivesse a voz, como se costuma dizer, um pouco mais colocada, e eu sempre nas aulas, portanto, tive realmente o prazer de nunca ver nenhum aluno a dormir durante as aulas, o que já significa alguma coisa, não é? E saía cansado? Alguma vez saiu cansado das suas aulas? Cansado vocalmente? Sim, isso sim. Por isso é que eu lhe estava a dizer há pouco que não preparava, mas às vezes sentia as consequências de não preparar. E onde eu notava imenso isso, olha, por exemplo, nas salas com ar-condicionado, nomeadamente no inverno. O ar-condicionado quente, para mim, é terrível. E isso é que eu notava, mas lá está a tal consequência. Agora, naturalmente que a preparar-me faria algum descanso, mas não pensava nisso a priori. Era mais a posteriori, quando é que reconhecia que as coisas não estivessem bem. E agora, com essa consciência, se prepara ou se preparar antes das aulas, o que é que fará? Ou o que é que pode fazer? Ou o que é que faz? Primeiro, talvez não falar demasiado antes, não cansar. E depois fluidificar, quer dizer, beber água. E também não me expor a um ambiente de temperatura muito diferente, ou seja, nem muito quente nem muito frio. Se bem que eu, por exemplo, não sou daquelas pessoas que mesmo para cantar, ao beber água, não beba água fria. Eu gosto de beber água fria mesmo antes de cantar. E alguns dos outros? Bem, eu por acaso ia dizer algo mais ou menos na mesma linha daquilo que disse o Fernando. Embora eu não tenha uma profissão que me exija muito da voz em termos de duração.
Nunca fui professor a tempo inteiro, mas das poucas aulas que dei, eu acho que tinha consciência que provavelmente a minha voz não era tão afetada ou não se cansava tanto como se calhar a de um professor. Ou seja, algo me faz perceber que o facto de haver algum trabalho na voz cantada me dá mais alguma robustez para que a voz falada não seja um processo tão cansativo. Não sei se na colocação de voz, noto isso muito, por exemplo, no trabalho em reuniões de equipa. Estamos a discutir coisas, noto que a voz tem uma certa presença, não sei se tem a ver com se calhar ter algumas ressonâncias mais ativadas, digamos assim. Mas depois também é engraçado o reverso da medalha que eu estava a pensar, que o facto de ter treino de voz cantada me dá uma voz falada, se calhar até com mais projeção e mais alcance que uma pessoa não nesse campo. E depois toda esta teoria cai por terra quando algum ou alguns dos meninos cá de casa se portam mal e eu tenho que dar assim uma voz forte de pai, para com isso, e aquilo entra-lhes por um ouvido e sai pelo outro, portanto a minha voz não deve ter projeção independentemente do treino. Temos que pensar na carga emotiva, não é? E temos que pensar na carga emotiva, não é tanto na forma, mas no conteúdo. Sim. E mais alguém gostaria de dizer que tipo de preparação faz, ou fez, ou mudou? É que de facto eu costumo ter menos preocupação com a voz falada do que com a voz cantada. Assim, numa primeira abordagem, depois quando eu começo a ficar um pouco, se eu noto que fico um pouco mais cansada, aí tento mudar. Mas assim, numa primeira etapa, normalmente eu não penso muito no assunto. Noto que fico muito cansada quando falo muito, quando estou em ambientes com muito ruído, por exemplo, se eu for a um café, a um bar, se eu estiver muito tempo a conversar com as pessoas, sinto que me afeta bastante, mais do que cantar. Se eu estiver a dar uma aula falada, provavelmente aí vou pensar um pouco mais na voz, vou tentar ter uma colocação que seja mais fácil, que seja mais leve, mas numa conversa de dia a dia, normalmente eu não penso nisso. E é aí que eu sinto que me prejudico bastante. Não sei se vocês notam isso, mas Noto que, por exemplo, já noto que tenho uma voz muito mais grave falada exatamente. e que é muito, muito diferente da voz cantada. E que me cansa sempre muito, fico sempre muito mais cansada quando tenho de falar muito do que quando canto. Eu saio de uma aula de canto, não com a voz, não, nada cansada, nem voz, fico cansada, mas fisicamente, não é vocalmente. Mas se tiver um dia cheio de aulas de miúdos, em que tenho que falar muito ou que eles gritem muito e que eu preciso de levantar um bocadinho a voz, já sinto-me cansada. A única coisa que me cansa é a minha voz falada. A voz cantada é muito raro ficar cansada de cantar. Depois de terminar um concerto e estar cansada vocalmente. Não me lembro disso me acontecer. Mas lembro-me de chegar às vezes ao final do dia e não apetecer falar. E depois a única coisa que eu faço, imaginando que vou cantar amanhã, ter um concerto amanhã, aquilo que eu me preparo e que me preocupo muito sempre em fazer é dormir. Se eu não dormir, não vai correr bem, porque enquanto eu estou acordada, eu posso estar calada, mas aqui o meu aparelho vocal, a partir do momento que eu estou a pensar em música, as coisas mudam aqui dentro, internamente. Não sei se também vos acontece. É tal e qual. Eu, para descansar efetivamente, para estar com a voz fresca, tenho de dormir. E então, acho que esse é o principal cuidado que eu tenho com a minha voz. Tanto para um concerto, eu falo em concerto porque geralmente é sempre a minha preocupação maior, mas no dia a dia, para o meu trabalho, também preocupo-me em dormir pelo menos
8 horas e hidratar. Mais nada. É basicamente isto, dormir. Para E mim também. água? Para mim Bebem também. água? E água, sim. E água. Água natural, se possível, à temperatura ambiente, água da torneira. Nunca me lembraria de ir buscar uma garrafa de água ao frigorífico, Fernando, nem pensar. Mas Eu já, lembro. Mas há uma razão científica, não há, Fernando? Pode partilhar. Eu, não sei se está estudado realmente, mas quer dizer, a noção que eu tenho é que se as cordas vocais, digamos assim, estiverem muito quentes, digamos, podem ser mais dilatadas, o volume possa ser maior. E a passagem de uma água fresca por toda esta zona faz com que a temperatura esteja normal. E, portanto, elas soltam-se mais. Pode ser que isto seja errado, mas esta é a convicção que eu tenho. Aliás, penso que há histórias práticas de cantores célebres, que não é o meu caso, obviamente, de que faziam isso. Penso que, por exemplo, o Alfredo Krauss bebia água gelada antes de começar a cantar. com gás. Acho que era com gás, até água das pedras. Deve ser. Claro. Aliás, aqui eu acho que entra um outro fator, que é o fator psicológico. O que é que nós pensamos daquilo que estamos a fazer? E isso tem alguma influência. Pois, claro. Eu acho que a única coisa que tem realmente comprovação científica é a boa hidratação. Pois lá, a temperatura, eu acho que tudo isso são mitos, não é? Até há cantores que bebem a sua pinguinha para ficarem mais relaxados. Pois, isso é outra componente, não é? Portanto, eu acho que isso é uma Mas, questão... Anabela, a hidratação não é imediata. Não bebe a água e fica hidratada. Não. Portanto, por isso é que eu digo, o beber bem antes a água, estar bem hidratado é fundamental. Absolutamente. Não estar... Eu penso que será até 30 minutos, não é? Meia hora, 40 minutos é que Estar terá bem efeito, hidratado. não é? Não Até é meia hora, logo. 40 Ou mais. minutos antes. Ou mais. Possivelmente, sim. Ou mais. Para nos irmos hidratando. Eu contracenei com colegas americanos que nos intervalos das óperas iam ao bar beber Coca-Cola cheia de pedras de gelo, não é? Pronto. E também com colegas russos dos países de leste que bebiam vodka. Sim, e está bem, e era assim que eles sentiam bem, não é? Agora, sabendo que a água hidrata, sabemos também que o álcool desidrata, não é? E que outros cuidados é que poderíamos ter, ou que deveríamos ter, antes de ter assim uma performance vocal? Cantar ou falar durante muitas horas, mais. Eu acho que é realmente diferente, pelo menos para mim, é completamente diferente preparar para cantar ou falar. O falar é algo em que eu não penso e não faço nenhuma preparação especial. Agora, para cantar, tal como disse a Cristina, o dormir é absolutamente essencial. O problema é quando a pessoa está preocupada com o concerto do dia seguinte e não dorme por causa disso. Agora, o descansar, o estar bem dormido é fundamental. Mas bem também depois comido? bem acordado. E o bem comido? O que é que a comida terá a ver com isto? No meu caso, particularmente, se vou cantar, nunca vou com a barriga cheia. Como sempre uma sopa, uma sandes, uma coisa... Depois, sim, depois vamos comer porque a pessoa sai dali. Eu, pelo menos, saio sempre cheio de fome. Mas há pessoas que podem sofrer de um dia para o outro. Nunca vos aconteceu acordar com a voz estranhíssima e parece que estou a ficar com uma constipação, parece que está qualquer coisa de mal e afinal não é nada disso. Nunca vos aconteceu isso? Não, nunca vos aconteceu. Falar de refluxo, por exemplo. Estou a falar de refluxo, exatamente. Já me aconteceu de manhã, sim. Sim, e uma pessoa está assim rouca, estranha, sem dar por isso, não é? Sem perceber porquê. Portanto, na verdade, quem tem tendência para isso deveria guardar, não é, 3 horas mais ou menos, até se deitar, a última refeição até se deitar, não comer comidas muito condimentadas e muito ácidas, não é? O tomate, o refogado. E caso isso aconteça, uma pessoa deve dormir um bocadinho com a almofada um bocadinho mais subida, não é? Para que o refluxo não suba pelo esófago até às cordas, porque realmente inflama. E há pessoas que sofrem muito disso e não sabem porquê. Mas já ouviram falar com certeza de pessoas, os professores que no início do ano letivo, em setembro, depois das férias, ficam roucos nos primeiros dias, nas primeiras semanas de aulas, ficam roucos, porque já não estavam habituados àquele treino, àquela exigência vocal, e depois a pouco e pouco, ao longo do ano,
vão ganhando resistência ou vão se defendendo. Outros nunca deixam de o fazer e continuam a ficar roucos e cada vez mais roucos. Tive o prazer, enfim, de trabalhar com muitos professores que tinham pena de, no seu curso, não terem tido aulas de voz, de educação que os preparasse para o ensino. Então isto, a voz, o que é para nós a voz? O que é a voz para cada um de vocês? Está bem, sim, é um instrumento de comunicação. Sim, aquela menina, aquela bebezinha, estava a comunicar de uma forma extraordinária, sem articular palavras, mas quer dizer, nós podíamos quase pôr ali um texto, não é? A sua fisicalidade era tal, o seu entusiasmo era tal, que nós podíamos quase pôr ali um texto. O que é para nós a voz? Fundamentalmente um meio de comunicação, não é? Fundamentalmente, porque ela, mesmo que não tenha, é mais ainda quando tem palavras, e palavras que se percebem, ou seja, a mesma língua, ou a língua que se percebe, mas mesmo sem ser a mesma língua e sem as palavras, a própria entoação que nós damos à voz comunica coisas diferentes, não é verdade? Comunica estados de alma, comunica intenções, e tudo isso depende desta variação fantástica que a voz tem, não é? Em altura, em timbre, em ondulação, tudo isso. Portanto, eu, aliás, estava a ouvir há bocado aquela criança e dava-me a sensação que, certamente, os pais, naquele ambiente, até quase que percebiam o que é que ela queria dizer, porque havia tanta entoação com significado, que aquilo devia estar inserido em alguma situação atual, que talvez fosse perceptível pelos pais, por causa da entoação. E não só a entoação e a expressão facial, quer dizer, nós não fazemos isto isoladamente, isto não é só a voz, não é só as palavras, não é só o som, é tudo. A nossa fisionomia, as atitudes, as mãos que falam, as mãos, falam, exatamente, etc, sim. etc. Não é? E quando isso não acontece, e quando a voz não obedece bem àquilo que nós queremos? O Fernando disse que sim, quando há essa entoação, quando há essa variação, quando há essa expressividade, não é, que vem através da voz. Mas conhecemos pessoas que não falam assim. Conhecemos pessoas que são muito monótonas a falar, ou pessoas que falam de uma forma nada agressiva, porque esta é a forma delas de falar. Elas sempre falaram assim toda a vida, agressiva, e eu nem pensar, não é? Como também conhecemos pessoas que até podem ser professores, mas com uma colocação de voz que não lhes permite ganhar o seu espaço. E não é necessário ser mau e gritar, mas com uma colocação tal que não conseguem dominar, não conseguem controlar, não conseguem liderar o grupo que têm à frente. Isto pode acontecer por não se saber fazer melhor, pode acontecer também por nervos, por stress. Quantas vezes uma pessoa vai falar e fica tão apertada, tão estressada, tão ansiosa, que a voz parece que fica completamente descontrolada. Então uma pessoa sofre um pouco, bastante eu diria, quando a voz ou o som que está a sair de si próprio não é o seu espelho, ou seja, não é o bilhete de identidade, o cartão de visita que gostaria que fosse. Porque, na verdade, se alguém entrar na nossa sala sem eu ver, sem vermos, nós ouvimos um som e já reconhecemos essa pessoa, certo? Então a voz é um cartão de visita. É um cartão de visita. Sem dúvida. Quantas vezes ao telefone, tu não estás bem? Não, estou bem, estou... a tua voz está diferente, isso não... Há qualquer coisa que está aí que não me estás a contar, certo? Certo, aliás, eu até ia dizer, hoje estou na situação perfeita para falar deste caso, quando estamos assim a curar uma constipaçãozita, é absolutamente irritante, porque nós, gostando ou não da nossa voz, nós estamos habituados precisamente a esse cartão de visita, e quem nos ouve sabe que somos nós, sabe que estamos aqui, não é? E quando estamos assim com uma voz, ou porque está rouca, ou porque está fanhosa, ou tudo misturado, como acontece algumas vezes, é bastante frustrante. Portanto, acho que aqui mesmo nem é só quando estamos à procura daquele som
daquela nota quando estamos a cantar é mesmo quando a voz falada não é a nossa voz. É uma coisa estranha que aconteceu aqui. Isso é Agora logo... digam que a rouquidão é uma coisa sexy. Eu acho que, na verdade, dá assim um arzinho, não é? Eu acho que é um sofrimento grande, não é? É um sofrimento grande quando nós sentimos que o som não está a sair. Mais do que uma ferramenta de comunicação, eu acho que é um instrumento de identificação, porque a voz não engana, não é? A voz Não. diz muito o que vai dentro de nós. Há aquela expressão de que os olhos são o espelho da alma, não é? Eu diria que consigo perceber muito mais as pessoas pela voz do que pelo olhar. Exatamente. No meu caso, por exemplo, se quem me conhece, quando a minha voz não está assim com este ar como está agora, não é? A voz está com um ar. A voz está com um ar. Este ar que eu tenho na minha voz. Está com uma cor, está com uma cor. Cor que eu não sei identificar. A minha voz falada é uma coisa muito estranha para mim. Porque é assim uma cor, é uma voz assim muito para baixo, não sei explicar. Pronto. É engraçado, porque eu sou ao contrário. Eu tenho a voz falada como adquirida e passo essa imagem de ser uma pessoa bastante segura quando falo, não é? Sim. Já quando canto, é precisamente o contrário disso. É curioso, é curioso. É curioso. Realmente, já que estamos a falar nisso, há pessoas que nós ouvimos falar e depois ouvimos cantar e vê-se perfeitamente que é a mesma voz, é a mesma pessoa. E há outras que têm uma voz falada completamente diferente da voz cantada. Então, agora, pegando aí para um cantor, não faz muito sentido cantar de uma forma e falar de outra, não é? Ou seja, se na verdade nós pusermos no papel e contarmos o tempo que falamos durante o dia e o tempo que cantamos, claro, normalmente é mais o tempo que falamos do que cantamos. Então, se estamos a falar agora para os cantores, não é? Na verdade, se nós conseguirmos aproximar o mais possível a voz falada da cantada, a todo o tempo, em qualquer momento do dia, nós estamos a praticar, ou estamos a treinar, ou estamos a muscular todos os músculos, todas as estruturas que fazem parte da voz da cantada, não é? Muitas vezes vêm ter comigo pessoas que cantam e os problemas da voz cantada têm a ver com a voz falada. Falam de uma forma errada, falam de uma forma viciada ou não saudável, que prejudica, como nós falamos mais tempo durante o dia do que cantamos, não é? Ana Esther, a propósito dessa diferença entre a voz falada e a voz cantada, para mim foi uma surpresa enorme, que agora quer dizer, há uns anos para cá, com este acesso que nós temos ao YouTube e às conversas que existem entre cantores e entrevistadores, etc., etc., eu fiquei estupefacto com a diferença de voz falada e cantada do Franco Corelli. Porque eu só ouvia o Franco Corelli a cantar, com aquela voz espetacular que tem, aquela projeção, o volume, etc., etc. E quando eu assisti pela primeira vez a umas entrevistas dadas por ele, parecia-me outra pessoa completamente diferente. Seria, para mim, eu consideraria que era uma voz fraquinha, anasalada, muito fina, etc. E depois era espetacularmente diferente quando cantava. Portanto, há realmente pessoas, já ouvi, por exemplo, o Bergonzi a falar e a cantar. Não, já era mais próximo. Esperava-se aquela voz, não é? Agora no outro, portanto, há de facto diferenças fantásticas em alguns cantores. Queria ainda falar um pouquinho mais sobre a voz falada e queria, sem entrar em grandes técnicas, gostava que a Anabela pusesse o próximo vídeo, por favor. Queria também dizer o seguinte, foram vídeos que eu tirei do YouTube rapidamente e de maneira nenhuma o conteúdo que é falado não é aqui analisado, não é para aqui trazido, é apenas a voz e a maneira como usam a voz nestes próximos vídeos. Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção. Como sabem, em Portugal, o que não falta são mentirosos. A nossa literatura
está cheia de embustes, de coisas que... Isto começa, as próprias 5 quinas começam no milagre de Ourique, que nunca aconteceu. A independência portuguesa assenta ali nas atas das cortes de Lamego. Também nunca houve cortes em Lamego. E a nossa saudade está ligada ao Dom Sebastião, que há de voltar. Imaginem lá se o Dom Sebastião há de voltar alguma vez. E em Portugal não parece mal virar a casaca, nem parece mal estar num partido e passar para o outro, nem parece mal prometer o que se sabe perfeitamente nunca se pode fazer. Em Portugal não há o culto da verdade. É triste, mas é assim. Pois como é possível que o único réu acusado do crime de mentira seja em Portugal o nosso irmão Fernão Mendes Pinto? Quem é que foi levado para a eloquência deste senhor, ou quem é que conseguiu distanciar-se e observar a vocalidade e o uso dos articuladores? Difícil a pessoa não ouvir este senhor, não é? Não ouvir, não seguir o texto. Devo dizer que desde pequenina que eu sou fascinada por esse senhor e eu estava sempre a imitá-lo. Sério? A sério. O quê? O que é que imitavas? Tentava imitar a voz dele. Aqui nasceu Dom Afonso Henriques. O que é que estavas a imitar, na verdade? Podemos por outra vez, Anabela, mas por outra vez, vamos só olhar, se pudermos agora. Anastério, eu acho bem por outra vez, porque este vídeo é tão atual, Pois é. Não. A foto é daquilo que ele está a dizer. Acreditem-me que não foi por isso que eu escolhi, mas tentem agora sair de lá do texto e a forma como ele o trata e como, eu não vou dizer, o que faz aos articuladores. Como é que ele usa os articuladores? Claro que é expressivo com as mãos, já sabemos, com os olhos, já sabemos isso tudo. Mas em termos de voz, o que é que ele faz? Como sabem, em Portugal, o que não falta são mentirosos. A nossa literatura está cheia de embustes, de coisas que... Isto começa... As próprias 5 quinas começam no milagre de Ourique, que nunca aconteceu. A independência portuguesa assenta ali nas atas das cortes de Lamego. Também nunca houve cortes em Lamego. Pode parar. O que é que já observaram de estranho? Para mim é a forma como ele fala, aquele mastigar. Ele parece que fala para os dentes de baixo, não é? Está sempre a falar assim. Ele tem um maxilar inferior muitíssimo avançado. Pragmatismo. E só mostra os dentes de baixo e não mostra os dentes de cima, não é? Sim, sim. E pouco abre a boca. E como é que ele está a tratar o texto? Independentemente do que está a dizer, o que é que nós já estamos a receber da forma como ele trata este texto? Eu acho que ele articula bem, apesar desses dentes meio cerrados, e depois é a entoação, não é? Como é que são as pausas dele? Sim, ele faz aquela pausa dramática. Significativa, não é? Quer dizer, quanto maior é a pausa, mais nós sentimos que há qualquer coisa de importante, não é? Exato. Cria ali ansiedade para nós percebermos o que é que vem a seguir. Daquilo, não é? E depois quando fala... Como? Agora que eu estou a pensar, é a pausa, como eu imitava quando era pequena. Aqui nasceu. Exato, é a pausa. É o tamanho das pausas, é aguentar as pausas. Então, nós também comunicamos com as pausas, certo? Nós também comunicamos com o silêncio. Se o pensamento continuar lá, a vontade de dizermos na pausa, nós conseguimos segurar aquela energia, conseguimos segurar o ouvinte, a pessoa com quem nós estamos a comunicar. E o que é que ele faz às palavras também? Como é que ele as trata? No que respeita a ritmo, no que respeita à flutuação, à entoação? As próprias 5 quinas começam no milagre de Ourique, que nunca aconteceu.
A independência portuguesa assenta ali nas atas das... Assenta. Ele endireita-se, ele não faz de propósito, obviamente, mas a seriedade do momento faz com que ele se endireite, qual Bianca Castafiore, e a voz dele, de imediato, engrossa ou não engrossa. E tem ali um poder, tem ali um dramatismo que não teve ainda antes. Sim, sim. Ele engrossa, abre. É verdade. Portanto, a postura mudou. Continuemos. Das cortes de Lamego. Também nunca houve cortes em Lamego. E a nossa saudade está ligada ao Dom Sebastião, que há de voltar. Imaginem lá se o Dom Sebastião... Ele, enfim, engola a saliva, faz aquele barulho que não é propriamente muito simpático, mas depois diz, Dom Sebastião que há de voltar. Voltar. Ninguém diz voltar quando está a falar, a não ser voltar, quando quer ser enfático. É muito parecido com o cantar, não é? É. Nós, se estivéssemos a cantar, faríamos voltar. Portanto, ele está a jogar também, sem dar por isso, obviamente, com a duração das vogais. Ele está, quando ele quer enfatizar uma palavra, ele dá vogais, ele diz as vogais mais esticadas. Ou demora mais tempo a rodar o L ou o R para nos apanhar outra vez. Portanto, ele está a sentir, na verdade, a vocalidade, a fonética, ele está a sentir tudo o que está a dizer. E vejam só o que acontece no fim, na conclusão. Como é que ele fala? Está ligado ao Dom Sebastião, que há de voltar. Imaginem lá se o Dom Sebastião há de voltar alguma vez. E em Portugal não parece mal virar a casaca, nem parece mal estar num partido e passar para o outro, nem parece mal prometer o que se sabe perfeitamente nunca se pode fazer. Em Portugal não... O que é que aconteceu aqui? Ele envolveu-se emocionalmente com o que estava a dizer, virar a casaca, não sei o quê, mudar de partido, não sei, de tal maneira que não respirou quase e ficou sem ar. E depois faz aquela pausa. Ora, em Portugal, podemos? Em Portugal não há o culto da verdade. É triste, mas é assim. Pois como é possível que o único réu acusado do crime de mentira seja em Portugal o nosso irmão Fernão Mendes Pinto? Como é que ele conclui? Em piano, em piano. Baixa o tom, acelerou, atrapalhou-se, quase não respirou, controlou e depois para o fim diminuiu o volume e o ritmo. Aumentou as pausas. Eu acho que é também de forma a que a pergunta fica assim um pouco no ar, para que o espectador continue a pensar sobre o assunto. Não sei, será isso? No fim ficamos todos cheios de pena do nosso Fernão Mendes Pinto. E do nosso Sebastião que não há de voltar. Mas qual é a diferença, tirando as palavras e o texto, qual é a diferença desta fisicalidade vocal da primeira pequenina que nós vimos? Qual é a diferença? Nenhuma para mim. Nenhuma. Sim, de facto. Há ali um intelecto, há ali um pensamento que também há na pequenina, não é? Na pequenina também, ela está ali. Então, quando ela começa aos saltos, está ali aflita. Portanto, há ali uma carga emocional, não é? Está envolvida. Está envolvida. Ele e a voz, ela e a voz são um só, não é? Acho que a cantar nós fazemos exatamente estas coisas. Claro que sim. A pausa é muito importante. Claro que sim. E mudar o ritmo, e mudar a altura. As dinâmicas. Não é? Só que nas canções as coisas estão escritas, não é? São-nos impostas e nós temos que descodificar e depois tornar aquilo nosso e quase espontâneo, não é? Como se fosse a primeira vez. Em vez de estar a obedecer o que está lá escrito, nós temos que se tirar, sair da página, sair do papel e depois tornar aquilo orgânico. Mas isso já lá vamos. Podemos ver o próximo vídeo. Ora bem, os portugueses, porventura, não conhecem a verdadeira história
da sua convidada, a Maria de Belém. Refere-se às suas raízes, é isso? Não me refiro, não. Quem conhece bem as raízes da sua convidada é o cabeleireiro dela. Eu venho falar dos seus antepassados, da Cisjordânia. Mas a Maria de Belém é do Porto. Isso lá, o clube pouco me importa. Sim. Eu estou a falar do nascimento da Maria de Belém, que foi na Cisjordânia. A Maria de Belém é contemporânea de Jesus da Nazaré. Jesus, que foi primo direito do Jorge Jesus, de tanto andar com os barcos de pescas às costas, lá na Nazaré. Sim. Bom, ficou marreco. Sim. E, portanto, hoje é conhecido como o primo marreco. Ao passo que antigamente era o primo direito. Mesmo assim, Jorge Jesus inspirou-se na Maria de Belém para fazer aquele penteado que ele usa. Isto leva-me a falar na mãe de Jesus, que também é prima da Maria de Belém. Está a falar na Virgem Maria, é isso? Sim. Foi lá que ela conheceu os Reis Magos. No hospital? Afirmativo. No hospital. Por causa do hospital, da comida do hospital, que era muito má na altura, os reis que entraram gordos, saíram lá magos. Quando chegaram reis magos, mas logo a seguir engordaram. Por causa de quê? Por causa dos pastéis. Sim. Belém é conhecido pelos seus pastéis, que foram também eles inspirados na sua convidada, na Maria de Belém. Inspirados na Maria de Belém? Sim, nas roupas da Maria de Belém, porque ela gosta muito dos tons pastel. Uma atração turística, tal como a Torre de Belém o foi em tempos. Foi? Quer dizer que a Torre já não é uma atração turística? Não? Porque a Maria José Rita já não mora em Belém. Ela sim era a verdadeira Torre de Belém. Mas fizemos um esforço para não ligar ao texto. Quais foram os recursos que o Hermano José usou? Ele fez. A colocação da voz. Da voz, mais. Até é engraçado porque ele está a entrevistar-se. Assumiu a configuração do rosto do José Hermano de Saraiva. Viu-se que ele puxou o maxilar à frente, não é? Também tentou mais ou menos não abrir a boca. De vez em quando também cerrava aqui os cantos dos lábios, como ele, não é? E é muito engraçado porque às vezes ele, por causa do que está a dizer, eu acho que ele esquece às vezes e desvia-se um bocadinho da imitação. Mas até chega a fazer também uma série de frases em que fica quase sem ar. Fica ali esquisito, não é? Mas o que eu acho que ele faz muito bem também são os tais arranques, as tais pausas, não é? Ficam assim as coisas penduradas e depois agora, no fim, já estava outra vez também a descer para a conclusão do assunto. Podemos só ver outra vez, se faz favor, e tentar só perceber que há uma altura em que ele se dobra, que é quando é a história do primo marreco, e depois de repente põe-se em pé e vejam como a voz também se modifica só porque fica em pé. Como o primo marreco. Ao passo que antigamente era o primo direito. Mesmo assim... Portanto, os articuladores são muito importantes para a formação da nossa, para modelar, não é? A nossa vocalidade. Quando os ventos do sul se levantaram, deixá-la ir, a alma lastimosa que perdeu fé e paz e confiança à morte queda, à morte silenciosa. Deixá-la ir, a nota desprendida de um canto extremo e a última esperança e a vida e o amor. Deixá-la ir, a vida.